assunto que está tomando conta das opiniões de autoridades e da população sapiranguense é a abertura da CPI das casas populares. Segundo as acusações, o Estado não localizou mais de 100 moradias que estavam previstas no convênio 1815 pela administração anterior, através de recursos do governo do Estado. O JS está na rua novamente e vai conversar com as autoridades e buscar explicações sobre o caso. Olha, quando nós iniciamos aqui na secretaria, o que a gente fez? A gente fez o levantamento de tudo que a gente tinha, como estava o andamento dos convênios, a questão da habitação também, toda ela, e nós também tivemos uma notificação extrajudicial do Estado, cobrando a respeito desse convênio, que é o convênio 1815/de 2010, para a gente esclarecer algumas coisas que ficaram para trás, Então, através dessa notificação, que a gente chegou exatamente hoje na situação que a gente tem, que é mais de 100 casas que elas não existem, Uhum. E daí, depois que vocês pegaram esses cadastros, aí como é que foi a identificação de que essas casas não existiam? Vocês foram até o local? Como foi? Isso. O que aconteceu foi o seguinte: esse convênio do governo anterior, quem fez a prestação foi o governo anterior. Então, essas informações prestadas, que o governo do Estado veio fiscalizar, que era o papel deles, e quando eles vieram aqui, foram visitar as 433 casas, mais de 100 eles não encontraram no local. Ou seja, todos os endereços, quem deu foi o governo anterior. Todas as informações foram eles, Então, o governo do Estado veio nas informações do governo anterior. Então, eles vieram e não acharam mais de 100 casas, tanto que nós temos todos os endereços aí, Por isso que estão cobrando de nós, Deram um prazo, tudo, está aqui a notificação que a gente tem, extrajudicial. Está aqui as consequências: nós não fizemos a prestação de contas, que é incluir o município no CADIM. Então, tudo pelo Estado, Uhum. E aí, a abertura dessa CPI, qual seria o principal objetivo, a finalidade e os próximos passos que vocês vão tomar nas investigações dessas casas? De primeiro momento, só prestar esclarecimentos e informações para a CPI, e posteriormente acredito que a gente também vai ser chamado lá para prestar esclarecimentos maiores. Uhum. Alguma coisa que tu queiras destacar além do que foi dito? Olha, nós queremos dizer o seguinte, que tudo que foi denunciado na CPI, hoje está se iniciando, ela tem fundamento. São coisas que infelizmente existem, que a gente gostaria que não existisse, e pode ter certeza, nós vamos provar tudo. Foi com muito trabalho que nós conseguimos, durante o período de 6 anos, viabilizar o acesso para mais de 4.000 famílias, Bruna, ter o acesso à sua casa. Posso falar do Residencial Ferrabras, do Residencial Centenário, do loteamento Vida Nova, do loteamento São Jacó, e também das casas pulverizadas, que foram construídas em mais de 29 locais em Sapiranga, bairros ou vilas do nosso município, em parceria com associações de moradores, em parceria com as cooperativas, ou na própria execução direta do município, como foi na Travessa Magé, aqui no Piquete Santa Fé. E o que eu posso afirmar para a nossa querida comunidade é que não existe, por parte do meu governo, absolutamente nenhuma irregularidade. O que aconteceu dos convênios com o Estado, está aqui, em minhas mãos. O convênio 2079, que a atual prefeita, datado do dia 10 de fevereiro de 2014, assinado pela prefeita atual do município, dizendo que, por desatenção da Secretaria Municipal de Habitação, que não se ateve aos prazos estabelecidos, foi perdido o prazo para a prorrogação do convênio. A atual prefeita está documentado, inclusive isto encaminhei para o Ministério Público, saber quais são as responsabilidades da atual prefeita quando ela diz que assume toda a responsabilidade. Se tem um prejuízo para o município hoje de ter que devolver recurso, é porque eles perderam o prazo deste convênio aqui, que estava no final do meu mandato em plena vigência. No que diz respeito ao convênio 1815, que o nobre secretário de Habitação do atual governo fala, eu tenho aqui em minhas mãos o termo de recebimento definitivo de todas as obras do convênio 1815, que era um complemento de recurso do Estado para que 433 unidades habitacionais fossem construídas. A diretora na época e a arquiteta, que era fiscal destas obras, atestou no dia 30 de abril de 2012
que todas estas casas foram construídas. Se não bastasse isso, o próprio Conselho Municipal de Habitação, no dia 22 de abril de 2012, esteve reunido e também atestou que as 433 casas deste convênio 1815 foram todas elas construídas. Portanto, eu tenho a maior tranquilidade de dizer que todas as casas foram construídas, que não existe irregularidade, e o único problema que tem é do convênio 2079, que a atual gestora municipal perdeu o prazo, e por conta disso talvez tenha que devolver os recursos para o Estado, aquilo que nós tínhamos captado, na verdade, para fazer melhoria e para fazer investimento na habitação. E mais, o meu ex-secretário de Habitação, Lenoir, esteve no início do atual governo, se dispôs ao secretário municipal da época, de Habitação, a vir a ajudá-los, a prestar qualquer esclarecimento e apresentar todos os documentos que ele julgasse necessário, porque deixamos todos eles, seja no computador, seja nas pastas, seja nas mesas, nas gavetas das mesas que foram colocadas. E pasme o senhor e a senhora, em nenhum momento foi solicitado a presença do meu ex-secretário para prestar qualquer esclarecimento administrativo. Nunca houve pagamento antecipado. Sempre foram executadas casas para depois o fiscal ir lá atestar, o beneficiário ir lá assinar o termo de recebimento e posterior era feito o pagamento. E os recursos do PSH eram feitos direto do governo federal via as entidades, associações e as cooperativas. Nem nos cofres da prefeitura este recurso entrava. Portanto, estou muito tranquilo e muito consciente de que fizemos um excelente governo e construímos muitas casas para a nossa população de Sapiranga. Por um lado, casas que não aparecem, como neste terreno, por exemplo. Por outro, a defesa afirmando que algumas casas foram remanejadas dos seus lugares planejados inicialmente. Há dúvidas e há provas. O JS vai acompanhar este caso em busca de respostas para a população de Sapiranga. Aguarde! Essa foi mais uma edição do JS na Rua. Mande a sua sugestão para o e-mail redacão@jornaljs.com.br.